Boa tarde, tudo bem com você? Olha, nós aqui novamente, não é mesmo? E hoje vamos falar sobre relacionamento entre irmãos, a relação fraterna, falada na psicologia, na psicanálise, tão importante para a nossa vida, não é? Só não sabe o quanto é importante quem não tem irmãos. Vamos aguardar só alguns segundinhos enquanto as pessoas vão chegando, o Instagram vai informando que a live já está começando. Carlos, seja bem-vinda. Malu, tudo bem? Vou colocar aqui o Fabi, seja muito bem-vinda também. Eu vou colocar aqui nos comentários o tema da live, porque a anterior eu esqueci e levei puxão de orelha, viu? Então, deixa eu colocar aqui. Relacionamento entre irmãos. Deixa eu escrever aqui que é o tema, que aí... Isso. Fixar o comentário. Pronto, agora quem entrar vai saber que nós estamos falando de relacionamento entre irmãos. Gente, é um desafio, não é verdade? Quem tem irmãos sabe o quanto é bom e o quanto é ruim ao mesmo tempo. Então, mesmo a relação que pode ser assim de um amor enorme, de um companheirismo sim, sem medida, pode ser uma catástrofe também, dependendo muito das circunstâncias, de como a gente leva a cada situação. Então, o que eu fiz? Eu peguei, foi uma sugestão, né, de pessoas que nos seguem, graças a Deus. Sardelli, seja muito bem-vindo, pai, muito bem-vindo. Adriano também, seja bem-vindo. Então, nessa live, eu trouxe um pouquinho do relacionamento entre irmãos. Então, eu gostaria muito que vocês se vissem quanto irmão e não como pai, né, de filhos que são irmãos. Trouxe também algumas dicas para que a gente possa acertar na educação dos nossos filhos, para que a gente possa fazer, né, com muita sabedoria, com muito amor, com que os nossos filhos tenham um relacionamento bom entre eles, para que eles sintam esse amor de irmãos, porque muitas vezes esse relacionamento é comprometido pela condução dos pais. Tiago, seja bem-vindo também. Boa noite. Mas, a princípio, eu gostaria muito que vocês se colocassem no lugar de irmãos, sabe? De como foi a sua infância, de como foi o seu relacionamento e de como é a sua convivência hoje com os seus irmãos. Caso você tenha irmãos, né, Tiago? Você não tem. Dessa você tá livre. Mas pode ser que tenha filhos e venha ajudar outras pessoas que tenham problemas com irmãos, não é? Tiago está se formando coach aí, um excelente profissional, já tem um monte de indicações, hein, gente? Top! Já decidiu qual é o seu nicho, Tiago? Se decidiu, coloca aí pra gente. Já vamos fazer propaganda do seu trabalho também, que eu sei que ele está sendo formado pelo Instituto Você Merece Ser Livre, onde eu sou head trainer. Então, claro, profissional de qualidade no mercado, né, gente? Então, vamos lá. É muito importante entender que cada pessoa faz a sua interpretação da vida, a leitura das situações e das pessoas. Então, mesmo que nasça 10 filhos na mesma casa, cada um vai interpretar aquilo que está acontecendo de uma maneira. Não é porque nasceu da mesma barriga, do mesmo pai, da mesma mãe, mora na mesma casa, que vai ter a mesma visão de mundo, né? Como diz na PNL, o mapa não é o território. Então, muitas vezes, tem a mesma criação, sim, usufruiu dos mesmos recursos, mas tem pensamentos totalmente diferentes e ao longo da vida vai seguindo cada um o seu caminho. Caminhos diferentes e tá tudo certo, né? Então, uma das coisas que nós precisamos fazer é desmistificar, desromantizar esse relacionamento. Como se, mas é irmão, tem que ser amigo o resto da vida. Nem sempre é assim que funciona, né? De repente, vai chegando uma altura da vida e cada um segue o seu caminho. Não vai cortar a relação de maneira nenhuma. O laço afetivo sempre vai existir e sempre vai poder contar um com o outro. Mas não necessariamente serão grandes amigos. Porque se um segue uma carreira e o outro outra carreira, se um decide morar em outro país, o outro continua na cidade onde nasceu, terão ideias diferentes e isso é natural e entendível, né? Então, como que eu sei, Laine, se eu tenho muita relação assim com meu irmão? Se já são adultos, quando se encontram, vocês conversam sobre o futuro ou sobre o passado?
Quando são amigos, conversam sobre o presente, conversam sobre o futuro também, contam, compartilham das suas experiências. Mas quando a afetividade ficou lá na infância, toda vez que se encontra, você vai ficar contando de coisas da infância, lembrando de memórias legais que foram atrás. Então, claro que de vez em quando é muito gostoso você relembrar das coisas boas que aconteceram e até de algumas que na hora nem foi tão boa. Mas depois que a gente fica adulto, se tem uma relação mais próxima, é importante que com esse amigo, que esse irmão também seja um amigo. Até mesmo porque a gente vai começar a selecionar as nossas amizades, né? Nós queremos amizades com pessoas que somem na nossa vida e não que diminuam. Então é importante que tenha essa afinidade e não necessariamente porque é irmão terá. E isso faz com que os irmãos se afastem ou se aproximem cada vez mais. Definiu o nicho, Tiago? Então coloca aí pra gente ver. Pra gente indicar, né? Então, gente, até aí tudo bem? Se estão aí concordando comigo? Tem aí situações, tem aí muitos irmãos acompanhando a gente? Eu tenho várias situações, várias lembranças, né, da minha infância. Eu sou a mais nova, né? Sou a caçula. Então eu sempre fui a mirradinha, sempre fui pequena, sempre fui magrinha. Hoje, a minha irmã e eu temos 2 anos e meio de diferença de idade. Então, hoje nosso tamanho não muda muito. Ela é maior, a estrutura óssea dela é maior que eu, mas a altura é mais ou menos assim. Tá, daqui a pouco eu já falo disso, Thiago. Então a nossa estrutura é diferente. Quando eu tinha tipo uns 7 anos, não, eu tinha uns 8 e ela já tinha 10 e pouco, ela era muito maior do que eu. Muito mesmo, né? Então eu lembro que eu sempre estava em desvantagem nas brigas. Uma vez ela me deu tanta almofadada, sabe aquelas almofadas grandona, pesada? Minha mãe tinha umas almofadas bonitas em casa grandona. Minha irmã me deu tanta almofadada porque eu não conseguia nem levantar a almofada, quanto menos jogar nela, né, direito. Enquanto isso ela foi me solando de almofadada, eu desmaiei, vocês acreditam? Eu desmaiei, minha mãe não estava em casa, minha irmã se viu desesperada, mas eu acho que ela fez de propósito, ela queria era se vingar, né? Porque a gente sabe que irmão caçula nem sempre é tão santinho, né? A gente provoca também, tem esses detalhes que a gente não pode negar. Isso também vale para irmão adotivo? Com certeza, Thiago. Irmão adotivo, ele não tem o mesmo sistema familiar, mas ele muitas vezes cresce no seio daquela família e fica até parecido, né, com os outros. Se não fala que é adotivo, ninguém nem sabe. Então, os laços afetivos que criam-se é igual os laços de uma pessoa que nasceu naquela família. Então, com certeza, se eles vão ser amigos ou não, vai depender das escolhas que eles fazem no meio da vida, tá? Luzinete, seja bem-vinda. Fabiana tem 9 irmãos, meu Jesus, que bênção, né? Então é interessante, nós vamos falar sobre isso também, essa questão de famílias numerosas, de família com menos irmãos. Uma coisa é certa, né? Quem é adotivo nunca vai, quem é adotivo não, quem é filho único não vai entender muito bem o que a gente está falando. Embora que muitas vezes filho único tenha um primo ou tenha um amigo que está sempre junto ali, que meio que considera irmão e acaba tendo as experiências com esse primo ou com esse amigo que teria com o irmão. Então acaba que nem faz tanta falta assim ter um irmão, né? Deixa eu ver mais aqui. Então, muitos relacionamentos do sistema fraterno, que é o relacionamento de irmão entre irmãos, são maravilhosos. Por outro lado, muitos são marcados por ciúmes, por invejas, por intrigas, competições e fofocas. Vocês conhecem situações assim? Conhecem relacionamentos de irmãos que tem muita intriga, muito problema? Hoje eu vou trazer para vocês, até o final da live, uma situação que faz muito com que isso aconteça e muitas vezes não é percebida. Olha lá, eu era muito colado com a minha prima, então, meio que quase que virou sua irmã, né, Thiago? Olha lá, considero ela como irmã. Então, cada caso é um caso, né? Claro que quando eu trago algum tema aqui, eu falo assim, no geral. Por exemplo, hoje vamos falar de irmãos que são filhos dos mesmos pais, que tiveram uma infância juntos, né? Acontece de situações de pais separados, de filhos de outro relacionamento do pai ou da mãe que vem morar junto. Então, cada caso é um caso à parte.
Mas vamos falar de irmãos que crescem juntos, filhos do mesmo pai e da mesma mãe, que usufruíram dos mesmos recursos, certo? Para a gente poder. É claro que tudo que eu vou falar vai servir também para os outros relacionamentos, mas só para ficar mais aproximado ali, tá? Para entender melhor. Então, assim, dentro da psicanálise, não tem grandes teorias falando dessa relação fraternal ou frateria, né? Da frateria, que é o nome dado para esse relacionamento. Eles falam muito da realidade psíquica, que é essa questão de que cada um tem um ponto de vista em determinada situação. Por exemplo, se você pega uma flor, Raquel, Giovanni, seja bem-vinda. Se você pega uma flor e olha, entre a flor que você pegou e o seu olho, existe um óculos aqui, uma lente, né? E cada um enxerga através dessa lente. E essa lente é individual. Então eu tenho a minha lente, a minha irmã tem a lente dela, e cada pessoa do mundo tem uma lente. E a gente só consegue identificar o mundo através dessa interpretação que nós fazemos. Então, dentro de uma casa, onde tenha 10 irmãos, né? 10 filhos, 9 filhos, se você pegar um por um e pedir para que eles escrevam separadamente, né? Quem é a mãe deles e quem é o pai deles, e depois você lê todos os relatos, é provável que você pense que não estão falando da mesma pessoa, porque cada um enxerga com os próprios olhos, com as próprias lentes, com a própria interpretação. E aí você olha e fala, gente, nessa casa acho que tem 10 pai e 10 mãe. Não é um pai e uma mãe de 10 filhos. Então, cada um enxerga os pais de uma maneira. Cada um enxerga a situação de uma maneira. E é por isso que muitas vezes existem tantos conflitos dentro da família. Porque quando é gente de fora, a gente se afasta e fica tudo certo. Mas nem sempre esse afastamento é possível dentro de casa. E, sinceramente, não é saudável que fiquem tão distantes, né? Porque afinal de contas, ninguém nasce da barriga errada e ninguém tem o irmão errado. Então, se a gente nasce na mesma família do nosso irmão, é porque a gente tem alguma coisa para aprender com essa pessoa. É porque ele tá ali para nos dar alguma lição, alguma coisa que eu não sei, que eu, na minha personalidade, na minha vida, não vou passar. Mas ele passa e eu posso aprender com as experiências dele. Então, se a gente tem 9 irmãos, olha quanta experiência dentro de uma família. É muito lindo isso, né? Quando a gente sabe que o sapato aperta, eu sei que eu tenho meu irmão. Por mais que a gente não converse todos os dias, por mais que a gente não tá junto, não compartilhe das mesmas ideias, mas quando a gente tem irmão, a gente sabe que tem ali um porto seguro. Não é assim, Fabiana? Tamiri, seja bem-vinda. Então, pela lógica da vida, a relação mais duradoura que a gente tem é de irmão. Porque os pais, né, pela lógica da vida, morreriam antes do irmão. O relacionamento, as amizades, vêm depois, né? Muitas e muitas amizades durante a vida, vão se perdendo, vão embora, depois voltam. Mas o relacionamento com o irmão não, é para sempre. A gente nasce mais ou menos ali na mesma fase, né? Claro que tem os irmãos de temporão, que tem muita diferença de idade, mas crescem juntos, se desenvolvem como pessoas junto e envelhecem muitas vezes juntos. Então é muito importante que a gente olhe para esse relacionamento de irmão com muito carinho, com muito amor, fazendo o máximo possível para que seja um relacionamento realmente saudável, tanto para nós quanto para o restante da família que há por vir depois, né? Os relacionamentos, os filhos que terão os tios e tudo isso é muito legal. Então eu vejo assim, né? As famílias do meu pai e da minha mãe, os pais deles já não estão mais aqui, já faleceram, mas os irmãos estão. Então, quer dizer, nasceram mais ou menos próximo e continuam sendo amigos ainda, mesmo os de longe. Legal, né? Tá do outro lado do país, mas dá um jeitinho de ver pelo menos uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos. Tá sempre ligando, agora com o WhatsApp, tá todo mundo se reconectando, até os parentes de longe que não se via há tempo. Então é um relacionamento muito bonito, mas que precisa ser olhado de uma maneira muito madura para ele dar certo. E foi isso que eu trouxe para vocês hoje, tá bom? Tem alguém aí, se tiver alguém aí e que tem alguma experiência no relacionamento de irmão e quiser compartilhar com a gente, pode colocar nos comentários que eu chamo para participar comigo, tá bom?
E aí a gente pode compartilhar com as outras pessoas. Porque eu tenho certeza que uma casa com nove irmãos, Fabiano, deve ter um pouquinho, né? Tamires também, né? Tem um irmão, enfim. Se alguém quiser compartilhar, a gente chama aí e participa, tá bom? Bom, na relação de irmãos, é aonde a gente mais aprende, né? É a primeira escola. Nossa família é uma escola. E dentre os irmãos, a gente aprende a desenvolver a solidariedade. A gente aprende a desenvolver a cumplicidade. Fala aí, irmão, principalmente adolescente, não adora guardar segredo um do outro? A gente aprende a desenvolver a agressividade. A gente aprende a desenvolver a rivalidade. Também as frustrações. Então, é um aprendizado muito grande ali, logo no começo da vida. Isso quando os irmãos são próximos, né? Então, quanto mais numerosa for essa família, mais experiências cada um vai viver. Então, pelos irmãos da minha mãe não terem ficado ao lado dela, pela escolha do casamento dela, olha só. Ela sempre nos ensinou a sermos unidas. Olha só que bonito, tá vendo? Olha minha mãe, vixe, tenho 6. Então, Flávia, você vê, a experiência que ela teve, ela não quis passar para vocês. E aí ela trabalhou da maneira como ela pôde para que vocês ficassem unidas. Então, quer dizer, aquele relacionamento que para ela não foi bom, ensinou, né? Ensinou muita coisa. É o que eu falo, gente, com os nossos pais, com as nossas experiências de vida, a gente sempre aprende. Seja como ser, seja como não ser. Mas a gente sempre aprende. E as separações familiares sempre causam uma certa tristeza, né? Sempre causam um certo sofrimento. É muito melhor se a gente pode ficar perto, né? Se a gente pode ficar perto, não digo nem fisicamente, né? Mas que seja próximo, que tenha contato. Então, além disso, né? Vamos ver. O filho mais velho, quem aí é filho mais velho que tá aí na live? Quem é o primogênito ou a primogênita? Esse primogênito é o que mais, eu acredito que é o que mais sofre, gente, porque ele é o que vem ensinar, né? É com ele que a mãe passa pela primeira experiência de ser mãe, o pai passa pela primeira experiência de ser pai, e é um vucu-vucu porque ninguém sabe ao certo muita coisa. Teoricamente você pode saber de tudo, mas quando você chega na prática não existe. Né? Não é igual, o mapa não é o território. Essa semana mesmo, conversando com a Adriana Satu, ela falando ela é psicóloga e já tem 8 anos de atendimento clínico, então ela sempre atendeu mães, mas que ela só entendeu exatamente há 1 ano, que foi quando o filho dela nasceu, 1 ano e pouco quando ela engravidou, que ela entendeu do que ela estava tratando, porque é um sentimento, né, ser mãe, é um sentimento que não tem como explicar em palavras. Só que o primogênito, ele vem ensinar, porque são quase essas experiências desse primeiro é que a gente vai aprender. O segundo fica tão mais fácil, não é? O terceiro, então, meu Deus, o quarto se vira sozinho, já quase que troca a fralda sozinho. Não é assim? Quem tem mais de um filho aí pode colocar se vocês consideram que isso é realidade ou não, porque aqui em casa foi assim. O segundo foi muito mais fácil. Então, cada um tem o seu lugar nessa família. E desse lugar eu quero falar hoje com vocês de uma maneira muito interessante, porque isso é muito importante. O filho, né? O irmão. Rosilda, seja bem-vinda. O irmão que não encontra o seu lugar na sua família de origem, fica uma pessoa perdida na vida. Ele não encontra lugar dele em lugar nenhum. Em todo lugar que ele entra, parece que não é o lugar dele. Ele entra numa profissão, ele não se sente em casa. Ele casa, ele não se sente em casa. Em qualquer lugar que ele frequente, ele nunca está se sentindo como se aquele lugar fosse o lugar dele. E aí, muitas vezes, não estou dizendo que todas, mas muitas e muitas vezes, o maior problema da origem está ali no lugar dele como irmão. Ele saiu do lugar dele. Às vezes ele é o primeiro, o primogênito está se comportando como caçula, às vezes ele é o do meio e quer ser o mais velho, às vezes ele é o caçula e quer ser o do meio, enfim. É muito importante entender que existe sim uma hierarquia. Muitas vezes na psicanálise, na psicologia, é falado de
um relacionamento entre pares, porque os filhos são todos iguais. Mas será que realmente são? Aos olhos dos pais, sim, eles devem ser todos iguais, mas entre eles existe sim uma hierarquia. Existe sim uma colocação, quem vem o primeiro, quem vem segundo, quem vem terceiro, quem vem quarto e assim por diante da filhinha, se é que tem muitos filhos, né? Regina, seja bem-vinda. Então é muito importante você entender e desenhar no papel quantos irmãos você tem e qual o número de cada um, para você entrar no seu lugar, para você se perceber se você não está saindo do seu lugar dentro da sua família de origem. O que é sair do lugar? É quando o filho está querendo tomar o lugar da mãe, querendo dar conselho para todo mundo. É quando a filha ou o filho está querendo tomar o lugar do pai e querer mandar e controlar a vida dos outros irmãos. E, gente, isso é sempre na melhor das intenções. Não estou dizendo que a pessoa é intrometida porque quer, não. Os outros falam que ela é intrometida, mas ela não entende isso. Ela acha que ela está querendo ajudar. Aliás, ela está querendo ajudar, ela acha que ela está ajudando, né? Só que é um comportamento extremamente negativo. Verdade, existe mesmo diferença de um para o outro. Nós somos 7 filhos. Pois é. Então, assim, claro que no decorrer do tempo, existem as alianças. Por exemplo, uma família numerosa com 6, 7 filhos, do primeiro para o último, existe uma diferença de idade muito grande. Então, é natural que os mais velhos vão fazer ali a patotinha deles, né? A aliança deles. Por quê? Porque eles têm... Olha só, Rosilda, muito bem. Parabéns, fazendo caminhada e assistindo a live. Então, os mais velhos, os que são mais próximos da idade, vão fazer uma aliança, por quê? Por interesses, né? Eles têm mais assunto para falar entre eles do que aquele mais velho com o mais novinho lá. Enquanto que os mais novos vão acabar fazendo mais amizade ali. Mas isso não quer dizer que eles não se amem. Isso não quer dizer que o mais novo não pode contar com o mais velho ou o mais velho com o mais novo. Né? Então existe sim essas alianças, às vezes por afinidades. Às vezes um irmão tem mais afinidade com um do que com outros. Não quer dizer que não ame os outros, quer dizer que as ideias batem mais, então eu vou acabar sendo mais amiga daquela pessoa. Isso é normal. Imagina se todo mundo quisesse ser igual, não ia dar certo, né? Aliás, a beleza da coisa está nas diferenças. Tive esse problema com minha mais velha, que se achava responsável pelo meu caçula, mas já fiz entender, então, existe muito, porque os mais velhos, eles tendem sim a querer educar os mais novos. Eu vejo isso aqui em casa. Ana, tudo bem? Eu vejo isso aqui em casa também. O meu mais velho, vira e mexe, ele tá querendo educar o mais novo. E ainda critica a maneira como a gente educa. Mas acho que ele esquece que fomos nós que educamos ele também, né? Então, é assim que funciona. Mas se a gente não coloca um basta, a gente como pai, como mãe, né? Não coloca um basta, acaba saindo tudo de equilíbrio. Outra coisa que pode acontecer também é uma família onde o pai é alcoólatra, por exemplo. Sempre vai ter um filho que vai tomar esse lugar do pai. Sempre tem um filho que vai querer tomar esse lugar da mãe, caso seja ela alcoólatra. Por quê? Ele pensa, poxa, ele não tem condições de estar nesse cargo. Gente, é uma escolha inconsciente, tá? Mas aí, aos poucos, ele vai tomando o espaço desse pai para poder ajudar os irmãos. Só que, ao longo da vida, ele passa a pagar um preço muito alto por isso, porque ele sai do lugar dele. Ele vai para o lugar do pai, ele quer ajudar os irmãos, porém, nesse querer ajudar os irmãos, ele acaba se prejudicando. E, detalhe, nenhum irmão vai achar que ele está certo. Todo mundo vai contra ele. Vai achar que ele é o mandão, que ele está querendo fazer uma coisa que não é para ele, que ninguém perguntou a opinião. Então, você vê como que vira aí o conflito? Porque os irmãos mais novos não aceitam os mais novos ou até os mais velhos, porque não necessariamente é o primogênito. Às vezes quem faz isso está lá no meio, às vezes quem faz isso é lá o caçula, né? E aí, como ele vai lá para o lugar do pai, como ele sai do lugar dele na hierarquia da família, ele começa a dar opinião demais no resto, na vida dos outros irmãos. E todo mundo acha que ele é chato. E ele considera os irmãos como ingratos. Estou fazendo tudo para vocês e vocês não reconhecem. Vocês conhecem relacionamentos que aconteceram isso?
Isso acontece muito comum mesmo. E a pessoa não entende que ela está saindo do lugar dela na família. E aí, quando ela vai para fora de casa, ela não se encontra em profissão, ela não se encontra em lugar nenhum. Por quê? Porque ela não está no lugar dela dentro da família de origem. Então, essa ordem dos irmãos, ela é muito importante mesmo, sabe? É importante olhar. Eu tenho um caso de um senhor que eu atendi uma vez, e ele já era bem senhor, assim, tipo, acho que mais de 70 anos ele tinha, eu não me recordo exatamente qual a idade. Mas o que aconteceu? Quando ele tinha 10 anos de idade, o pai dele morreu. E ele era o terceiro. Tinha duas meninas, duas irmãs, e ele era o terceiro. Então, dos homens, ele era o mais velho. E aí tinha mais irmãos, acho que mais 4 ou mais 5 depois. Mas dos homens ele era o mais velho. Mas ele era o mais velho, mas tinha 10 anos. Era uma criança. O que aconteceu? Ele meio que assumiu o lugar do pai. Então ele começou, naquela época, né? Ele começou a cuidar da roça, cuidar de tudo. Mas a mãe dele foi quem ralou, né? Para poder criar, acho que eram 8 ou 9 filhos também. Então a mãe, como tinha as duas meninas mais velhas do que ele, a mãe tomava decisões e consultava as duas mais velhas. Só que ele não aceitava aquilo, porque ele era o homem. Então ele achava que a mãe tinha que olhar para ele como o homem da casa. E isso, ao longo dos anos, custou um preço muito alto para ele. Por quê? As filhas, os filhos, os irmãos dele não o viam como pai. O viam como uma criança, como irmão, como iguais. Mas ele olhava para todo mundo como se ele fosse o pai. Ele queria mandar em todo mundo. Olha só que confusão. E com o tempo foi passando, o que aconteceu? Ele arrumou confusão com todos os irmãos. Quando ele me procurou, ele estava com muita dificuldade de relacionamento com todos os irmãos. Já tinha irmão que ele não conversava há 10 anos, tinha outro irmão que ele tinha ficado 20 anos sem conversar, depois voltar a conversar, mas sempre num conflito lascado, sabe? Entre a família, entre os irmãos e principalmente ele. Os outros entre si não tinham tanto problema, mas ele tinha problema com todo mundo. Isso quem me contou foram os filhos dele. Depois que a gente começou o processo, que começamos a conversar sobre isso, na primeira sessão ele já viu que lá no começo, lá na infância, quando o pai morreu, ele se colocou no lugar do pai psicologicamente. Foi uma escolha inconsciente, claro, né? Uma criança de 10 anos não ia fazer essa escolha, mas foi uma escolha inconsciente. E ele teve problemas a vida toda de relacionamento entre os irmãos por conta disso, porque ele queria dar opinião na vida de todo mundo, ele queria mandar na vida de todo mundo, ele achava que ninguém podia tomar uma decisão sem conversar com ele antes. Mas os outros, não estavam nem aí para isso, vida que segue. E ele ficava guardando mágoa de todo mundo por causa disso. Então, desenvolveu um monte de problema de saúde, sabe? Se casou, teve filhos e tudo mais. Mas lá no fundo, ele achava que aquilo ali não era o lugar dele. E foi assim que ele foi se colocando de volta no lugar dele. Que isso também não é tão simples, mas é muito possível. Aliás, quando a gente percebe que a gente está num lugar que não é nosso, a gente consegue consegue visualizar que eu posso entrar no meu lugar, ou seja, que eu não tenho que dar opinião na vida dos meus irmãos, que eu não tenho que julgar as escolhas deles, porque eu sou irmã deles. Eu não tenho responsabilidade, mesmo sendo a primogênita, eu não tenho responsabilidade nas escolhas dos meus irmãos. O que eu preciso é respeitar as escolhas deles. E se eles precisarem de mim, eles podem me contatar. Se eu puder ajudar, ótimo. Ajudarei com muita satisfação. Se eu não puder ajudar, eu não posso e tá tudo certo. Então, vamos tomar cuidado para a gente não querer virar a mãe e nem o pai dos nossos irmãos. Olha lá, apesar de sermos 10, nós não brigamos. E não brigavam também quando era criança, Fabi? Porque às vezes depois que cresce não briga mais, né? Mas você vê o que gera o conflito na família? O que mais acontece, gente, na maioria das situações, é essa questão de mudar de lugar. Aí o filho lá do meio quer dar opinião na vida do mais velho, sendo que o mais velho não pediu opinião. Ou então, algum dos irmãos está tratando a mãe ou o pai de uma maneira que você não concorda. Aí você entra no meio e começa a falar como se a nossa mãe ou o nosso pai não soubesse se defender, né? Esquece que quando você nasceu, sua mãe já tinha uma vida.
É bem interessante isso, né? Porque é muito comum também o filho olhar para os pais como se eles fossem indefesos. Ah, mas meu irmão tá fazendo isso e isso com meu pai. Pô, e o teu pai não tá vivo? Teu pai vai se virar. Às vezes você tá achando que isso tá pesado, mas para ele não tá tudo certo. E você tá aí arrumando confusão, sendo que nem precisava. Ele não pediu sua defesa, ele não pediu sua opinião, por que você tá se metendo? Então, se a gente fica no nosso lugar, na vida, na nossa família de origem e na nossa vida pessoal, a gente consegue continuar e ter um relacionamento ideal com todo mundo, não só com os nossos irmãos, mas com os nossos pais, com os nossos filhos, com todo mundo. Faz sentido isso, gente? Eu sempre briguei e sei que vou brigar, mas não falto com respeito. Pois é, também na relação de irmãos, gente, não quer dizer, não é porque briga que não dá certo, que não deu certo, sabe? Todos os nossos irmãos têm muito para ensinar pra gente, né? O ideal seria que fossem só inspirações, né? Que ai, você conseguiu, eu também vou conseguir. Mas nem sempre é assim. Em casa sempre teve hierarquia, pois é. Quando se respeita essa hierarquia é muito bom, mas quando não se respeita, e normalmente saem do lugar os irmãos quando acontece alguma coisa, tipo quando o pai ou a mãe é alcoólatra, quando vai embora, quando se separa, né? Na falta de um dos dois, que um deles acaba querendo tomar o lugar do outro. Nós sempre nos aceitamos. Legal, Flávia. Vamos saber entrar e sair de qualquer lugar. Exatamente, Tiago. Quando a gente sabe o nosso lugar, a gente sabe entrar e sabe sair de qualquer lugar. Exatamente. Regina, já na minha família não tivemos tantos problemas, mas eu sou a segunda filha e mais amiga dos irmãos. Mais próximo à minha idade. Então. É isso aí, mais amiga dos irmãos mais próximo da idade, porque no desenvolvimento foi quem estava ali mais perto, né? Normalmente estudavam na mesma escola, né? Muitas vezes a gente estuda na mesma escola que o nosso irmão, frequenta os mesmos lugares, e se está na mesma idade, quando começa a sair também, sai junto com os irmãos, né? Eu não tive muito assim, minha irmã, como a gente tinha pouca... Todos somos independentes, olha que maravilha, porque nenhum depende do outro, melhor ainda, né? A minha irmã teve uma época que ela era adolescente revoltada, então ela usava preto, ela usava uma zunhona preta, e eu era menor, né? Era mais novinha. E aí ela não ia pra escola comigo, a gente estudava na mesma escola, mas ela ia na frente e não deixava eu ir com ela, e eu não podia falar também que era irmã dela, né? Era tudo em off. A cidade inteira sabia que era uma cidade desse tamanho, imagina. Todo mundo sabia que a gente era irmã, mas eu não podia falar que eu era irmã dela, porque ela tinha vergonha, eu acho. Mas uma vez, uma menina quis me bater. Pensa que a minha irmã me defendeu, eu me achei o máximo, sabe? Daquele dia em diante eu achei que eu podia arrumar confusão com a escola inteira, que a minha irmã sempre iria me defender. Eu nunca fui muito de arrumar confusão, não, mas dessa vez foi bem interessante. Flávia já trabalhou com todas as irmãs e são amigas. Olha que lindo, deve ser um relacionamento muito gostoso, quando junta todo mundo, não é? Essa live está me abrindo os olhos para ver o relacionamento da minha irmã com os meus tios. Da minha mãe com os meus tios. Isso, exatamente. Hoje vejo os conflitos. Não tinha alguém saindo do lugar, Tiago? É muito interessante esse negócio do lugar na família, sabe? Porque se um do meio decide cuidar de todo mundo, isso gera muito conflito. Muito mesmo. Quando a gente entende que cada um tem o seu lugar, a gente... o mais velho... Imagina que você, aqui uma escadinha, né? O mais velho, do meio, vamos colocar só 3 para facilitar o processo. Então, o mais velho, do meio e o menor. Então, o mais velho, ele foi quem mais recebeu dos pais, né? Porque ele ficou um tempo ali sendo filho único. Depois já veio o segundo. O segundo, ele não teve os pais só para ele, mas ele teve o carinho do irmão mais velho também, ou as brigas do irmão mais velho, né? Então, legal, hein, Flávia? E aí, depois do irmão do meio, vem o irmão caçula. Esse irmão caçula, ele recebe de todo mundo, do pai, da mãe, do irmão mais velho, do irmão do meio então ele só recebe, ele não vai doar para ninguém, porque por menos que o mais velho queira, ele ajuda a criar os outros, né? Mesmo que seja coisinha pouca, mesmo que seja
em situações meio que insignificantes, mas para os pais ajuda muito, não é verdade? O mais velho sempre se doa para os mais novos. Já o caçula não se doa para ninguém. Então ele precisa se doar para a vida. E mais tarde, né, servir aos pais, quando os pais precisam dele. Então é uma maneira que ele tem de retribuir tudo aquilo que ele recebeu. Quando cada um aceita o seu papel e aceita receber dos mais velhos, gente, esse relacionamento só tem a dar certo, não tem erro. Vamos ver aqui. A Flávia, quando adolescente, sempre alguém queria nos pegar porque achavam que éramos um bando. Ai, gente, que legal, tá recapitulando várias memórias boas, né? Minha mãe, apanhei muito da minha irmã mais nova. Mas a amo, olha só, porque a mais nova, gente, é assim, né? Ela é meio que provoca. Ainda mais quando tem aqueles dizeres, né? Ah, essa é a raspa do tacho, não vai ter mais. Então ele já sente ali uma certa dificuldade, porque sabe que não vai vir mais ninguém. Sabe que ela é a última. Muitas vezes, e olha só que interessante, muitas vezes a rivalidade entre os irmãos nasce antes da criança nascer. Quantas vezes a gente recebe pessoas, aquela tia bem sábia, sabe aquela tia bem sábia, que olha assim, você tá grávida, e ela olha e fala, olha pro outro e fala, ai, perdeu o colo, né? Agora você não vai mais ser o caçulinha. O que ela tá plantando na cabeça dessa criança? Que aquele irmão não é bom para ela, né? Outras pessoas falam assim, ai, sua mãe precisava ter um irmão para você aprender a dividir. Quer dizer, a criança até 6, 7 anos de idade, ela é totalmente egocêntrica, ela acha que a vida é tudo dela. E aí, vem alguém e fala, você precisava ter um irmão? A sua mãe precisava ter um outro filho, né? Para você ter um irmão e aprender a dividir? Na cabecinha da criança já fala, não quero esse trem. Ué, é meu? Claro que vai aprender a dividir se tiver um irmão, mas não precisa falar, né? Então, muitas vezes, os dizeres de outras pessoas em volta, na hora que você está grávida do segundo filho, já vai plantando uma rivalidade entre os irmãos. E isso pode ter acontecido com a gente, né, enquanto crianças, e pode acontecer com os nossos filhos, enquanto mães e pais. Faz sentido isso? Quais frases vocês já escutaram aí daquela pessoa bem agradável que chega para às vezes para te visitar, né? Quando você ganhou neném. Aí olha pro irmãozinho e fala, agora você vai dar sua cama, né? Pro seu irmãozinho. A criança já tá na cabeça dela um conflito, porque, meu Deus, o que vai ser daqui pra frente? Meu pai e minha mãe não é só meu pai e minha mãe, agora tem mais uma criança para chamar de mãe e pai. E aí chega alguém e fala, você vai dar sua cama? Você fala, pronto, o que eu tinha agora? Aí você vai dividir seus brinquedos, né? A criança já vai criando na cabeça dela uma rivalidade com essa outra criança, sabe? Então, esse relacionamento entre os filhos, ele depende muito dessa condução da mãe e do pai. É claro que ao longo do tempo, eles vão fazendo tirando as suas próprias conclusões. Mas, a princípio, sim, é muito responsabilidade dos pais. Tem muito pai e muita mãe que colocam o filho contra o outro. Como? Comparando. Ninguém merece ser comparado, né, gente? Ninguém merece. Imagina se você sai com seu marido, e aí seu marido fala assim pra você, nossa, você viu a esposa de fulano? Tá mais magra que você. Qual que é a sensação que você tem? Você não se sente rejeitada naquela situação? Se sente excluída? Tipo assim, nossa, gente. Então, todas as vezes que você faz uma comparação entre os filhos, aquele que está recebendo a comparação, ele vai se sentir rejeitado. Ou ele vai se sentir num pedestal. Nenhuma das coisas é positiva. Então, quanto menos a gente puder comparar os nossos filhos, melhor. E se você observar lá atrás, se em algum momento você tiver alguma recordação de pessoas que comparou você aos seus irmãos, você acabou desenvolvendo naquele momento uma certa... assim, meio que repeliu o seu irmão ou a sua irmã que foi comparado, porque ninguém gosta de ser comparado, isso nunca, em nenhuma situação. E quando essa comparação é recorrente, isso vai piorando, né? Então é muito importante a gente entender quais são as diferenças entre os nossos filhos para a gente não fazer isso com as crianças. E entender que se os nossos pais fizeram isso com a gente em alguma situação, é porque ele não sabia o que fazer. Então, foi o recurso que ele encontrou para talvez te estimular a desenvolver alguma tarefa.
Sabe, vou, tipo, mostrar que o irmão faz, mostrar que o primo faz, mostrar que o amigo faz, para ver se ele se incentiva ele a fazer. Só que, claro, foi um tiro no pé, né? Porque todas as vezes que a gente compara, a gente não estimula o outro a crescer. Pelo contrário, a gente acaba se afastando daquela pessoa. Certo? Você já recebeu aí comparação entre os irmãos? Já sentiu isso que eu tô falando? Então, a maneira como os pais conduzem essa criação condiciona a rivalidade entre os irmãos. E mudando essa postura, ela também muda essa comparação. Eu vejo muitos pais assim que sofrem, né, porque os filhos não conversam entre si, porque tem problemas, mas aí você começa a conversar, você percebe que realmente sempre foi implantada essa rivalidade, sempre foi implantada essa reclamação. É importante também lembrar que a forma como a relação entre os irmãos é estabelecida dentro de casa é a forma como essa pessoa, esse indivíduo, né, vai se mostrar no mundo. Então, se entre os irmãos ele foi o reprimido, se ele era obrigado a servir os outros, provavelmente quando adulto, quando sair de casa, ele vai continuar do mesmo jeito. Muitos e muitos dos relacionamentos abusivos, se você for buscar lá dentro da família, você vai perceber que era, vamos supor, uma mulher, né? Você vai perceber que era uma menina que era obrigada a aceitar tudo dentro de casa, que era obrigada a servir, sabe, coisas que ela não queria. Enfim, que teve um relacionamento abusivo lá dentre os irmãos. E depois continuou da mesma maneira, acabou atraindo uma pessoa que fosse tratá-la da mesma maneira que os irmãos tratavam em casa. Só que aí, se você for olhar lá no relacionamento dos irmãos, você fala, não, mas o irmão era normal, mas na cabecinha dela era do mesmo jeito, sabe? Na cabecinha dela, ela estava sendo abusada também, mas ela não tinha esse conhecimento, então ela se acostumou àquilo. Se a pessoa dentro da família, dentro dos irmãos, ela é muito mandona, ela vai sair para o mundo uma pessoa muito mandona também. Então, é ali no seio familiar que a pessoa vai desenvolvendo as qualidades e as mazelas também, né? Os defeitos, as forças e as fraquezas que vai levar para o mundo. Por isso que uma família numerosa é bem interessante, porque a criança já sai com muita experiência. Ela precisou dividir, compartilhar momentos com muitas pessoas, muita gente, né? E aqueles irmãos intrometidos, gente, que vive dando opinião na vida dos outros sem ter sido chamado? É essa questão aí que eu falei da hierarquia. Quando a pessoa sai do lugar dela, ela começa a realmente entrar na vida dos outros sem ser convidada. É mal-vinda, ninguém gosta de alguém muito intrometido, porém ela acha que está abafando, acha que está ajudando. É bem legal isso, né? Porque se a gente for parar para fazer uma reflexão, uma verdadeira reflexão de consciência, você vai perceber que todos os problemas que já teve na sua vida, que já teve entre seus irmãos, era realmente uma questão de postura. Ou você querendo defender o mundo, ou você querendo defender a mãe e o pai, ou você querendo controlar as ações e as escolhas dos seus irmãos. Interessante isso, né? Faz sentido, gente, isso que eu tô falando para vocês? Coloca aí nos comentários se faz sentido. Olha, não estava passando aqui. Deixa eu ver os comentários, espera lá. Tiago, foi como o exemplo que você deu, só que isso aconteceu com as mulheres da família. Pois é, minha mãezinha hoje tem nosso apoio, mas quando criança teve que lidar com 3 adolescentes. Gente, sua mãe é uma vitoriosa, né? Não? Pelo amor de Deus. Tadinha da caçula, sofreu na nossa mão, mas hoje nós a amamos demais. Olha que lindo. Nós são em 3 irmãos, mas agora são unidos e cada um no seu quadrado. Pois é. Peraí, gente, que meu não estava passando os comentários, por isso que eu não estava lendo. Como eu fiz isso com o Denis, só que isso não aconteceu comigo em relação aos meus irmãos. Olha que legal, temos uma irmã, sim, faz assim, ótimo. Então vamos lá, eu trouxe para vocês, me fala se faz sentido, se vocês querem algumas dicas para gente acertar com os nossos filhos, para que eles tenham um relacionamento positivo, tanto com os irmãos, quanto com primos, com as pessoas à nossa volta, né?
Nossa, é sério que só falta 15 minutos? Olha, gente, eu jurava que hoje não ia 1 hora a nossa live. Mas deixa eu dar logo então o que eu trouxe. Porque de repente vocês já não têm mais crianças para poder fazer esse estímulo, mas a gente pode mandar essa live depois para outras pessoas, né? Então eu trouxe aqui, e daí você também vai começar a fazer esse exame de consciência para ver se não tá acontecendo, não aconteceu isso na sua infância. E agora que você já é adulto, você pode acolher isso com amor, com carinho e entender o que foi que aconteceu lá atrás, tá bom? Então, primeira dica: valorizar e elogiar o filho mais velho quando o mais novo necessita da sua atenção. Porque nós, pais e mães, nós temos o hábito de pedir a ajuda dos mais velhos, né? Ah, ajuda, olha seu irmão lá, faz isso, cuida dele, esquenta uma comida para ele, né? Lava uma louça que ele não consegue ainda. Então, a gente tem esse hábito de pedir ajuda deles, mas dificilmente nós temos o hábito de agradecer, de reconhecer e de elogiar aquilo que ele fez. E aí ele fala, puta vida, eu não tive filho e eu tenho que cuidar desse pirralho ou desse pirralha? Alair, seja bem-vindo. Sabe, então, nós enquanto pais, muitas vezes pecamos nessa área, né? Nós podemos ser mais gratos aos nossos filhos, porque de fato, eles não tiveram filhos. Eles não pediram, a gente não pediu a permissão deles para ter irmãos, né? Para dar irmãos a eles. Então, se eles fazem algo que seja relevante, vamos agradecer, vamos, né, ter humildade e elogiar e reconhecer aquilo que eles fizeram. Isso vai ajudar demais para que ele se estimule a ajudar mais, que se doe mais para os outros irmãos. Então a rivalidade pode começar aí. Se você acha que ele tem a obrigação de fazer as coisas para os mais novos, não tem, gente, ele não tem obrigação, ele não teve filho, né? Antigamente a gente tinha essa ideia de que os filhos mais velhos têm que cuidar dos mais novos, mas hoje já não tem mais isso, né? Então vamos começar a reconhecer, vamos cuidar quando alguém por perto fala frases desse tipo, sabe? Ai, perdeu o colo, né? Vai perder o seu lugar. Se você tá perto, se você escuta, fala, não, ele não perdeu o lugar dele sempre vai estar lá. Esse vai vir no outro lugar, que é o lugar desse. Então ninguém tira ninguém de lugar nenhum. Cada um tem o seu espaço. E o coração de mãe sempre cabe mais um, né? Então pode ter 30 filhos, que cada um vai ter o seu lugar. Nenhum substitui o outro. Então não permita que pessoas falem isso para os seus filhos mais velhos, para que eles não se sintam excluídos com a entrada de um outro filho. Certo? Isso pode ser no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, não importa o número. Mas sempre fique atenta com esse tipo de comentário, porque isso prejudica, vai implantando lá no inconsciente. Claro que a criança nem vai lembrar disso depois, mas quando acontecer uma situação, vai puxar a memória. Ele não lembra, mas vai vir aquela sensação, poxa vida, tô mesmo perdendo meu espaço, tô mesmo perdendo meu lugar, tá? Então são palavrinhas bobas, né? Bobas, mas que fazem grande diferença. Segunda dica, promover ao longo do crescimento dos filhos espaço de convívio e atividades juntas. O que é isso? Colocar os dois para lavar uma louça juntos, os dois já têm idade, já podem dividir uma atividade, põe os dois para fazer. É aniversário do mais velho? Leva o mais novo para comprar um presente para ele. Põe o mais velho para comprar um presente para o mais novo. Sabe? São ações. Pode parecer boba, mas faz grande diferença na vida deles. Para eles entenderem que eles são uma equipe, que eles precisam crescer com aquela colaboração, com aquela cooperação entre os dois, sabe? Que os dois vão se ajudar. É bom que tenham espaço, cada um dormir num quarto, mas é legal também, por um tempo, colocar os dois no mesmo quarto, para eles aprenderem a fazer companhia um para o outro. Aqui em casa são 7 anos de diferença. Então, eu vejo que é grande a diferença, mas eles brincam muito ainda, juntos. Brigam também, mas eu acredito que brinca mais do que briga. Ou será que briga mais do que brinca? Não sei, gente, eu acho que é meio equilibrado o negócio. Eles realmente têm grandes conflitos, mas se amam, se amam. Se você vê o mais novo defendendo o mais velho, é a coisa mais linda de ver. Enfim, do jeito deles, eles se entendem, né?
E então entender que os dois precisam ter espaços para crescer junto. Ah, mas eles brigam, então eu vou separar. Não, não faça isso. Coloque os dois juntos para eles aprenderem a conviver. Se você separa, você vai estar distanciando os dois. E depois não adianta reclamar que eles não têm uma amizade. Terceira dica, valorize a diferença entre os irmãos para que eles se sintam bem com suas características e também aceite as diferenças do outro. Então, para eu não julgar, para que eles não se julguem e se respeitem ao longo da vida, nós precisamos fazer isso primeiro, como pais. Então, tipo, um pode ser muito bom em matemática, o outro não é bom em matemática. Eu não vou ficar comparando. Por que você não é igual ao seu irmão? Cara, não, eu tenho certeza que ele tem outras qualidades. Outras coisas que eu posso elogiar também. Então, entender que eles não são iguais. Embora tenham nascido dos mesmos pais, tenham tido a mesma criação, são pessoas diferentes e que enxergam com os próprios olhos. Lembra que eu falei lá no começo? Cada um enxerga através da sua lente de interpretação. Cada um vai ver uma vida, mesmo morando na mesma casa. Então, é muito importante que a gente entenda que as pessoas não são iguais, nem os nossos filhos. E se a gente começar a comparar, a gente vai criar problema para eles, não é pra gente, é para eles. Um vai ficar pegando raiva do outro, por que essa bendita dessa pessoa é tão perfeita? Só pra minha mãe ficar atacando na cara meus defeitos, sabe? Então isso é negativo, certo? Ajude seus filhos a identificar os sentimentos em relação ao irmão. Não o obrigue a reprimir a tristeza, a raiva ou a frustração, porque muitas vezes a gente, como adulto, enxerga os problemas dos nossos filhos como um problema pequeno. A minha filha caçula, quando era pequena, ela disse que quando crescesse queria ser igual à irmã. Olha que bonito, né? Mas os irmãos mais novos têm uma admiração pelos irmãos mais velhos, que é uma coisa de louco, né? Aqui também acontece isso. Então, muitas vezes o nosso filho traz pra gente um problema que pra ele tem uma dimensão imensa. Mas pra gente é tipo, não acredito que você tá brigando por causa disso, né? Mas se a gente não pode demonstrar pra ele que pra gente aquilo é pequeno, porque pra ele é grande. Então a criança chega com muita raiva perto de você, pergunta pra ele por que você tá com raiva. Ele vai falar. E normalmente ele tem um motivo pra estar com raiva do irmão. Então você olha e fala, tá bom, nossa, realmente, se fosse comigo, eu também teria ficado com muita raiva. Mas o que a gente pode fazer para resolver isso? Eu tenho uma experiência, só que eu não me recordo muito bem de como foi o fato. Foi lá, a gente morava lá em Palmas ainda, e eu lembro que o mais velho, o Juan, fez alguma coisa pro Cadu que foi, nossa, uma pisada na bola, assim, que foi realmente uma coisa grave. E na época, para mim, também foi grave. E aí o Cadu veio chorando pra gente que o Juan isso e aquilo. E eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer para compensar esse menino? Porque realmente foi grave que o Juan mesmo reconheceu que ele tinha feito algo e tinha pisado na bola que não estava certo. Ele reconheceu, então você vê que não era fácil. E aí o que eu fiz? Perguntei pro Cadu assim, Cadu, o que você acha que a gente devia fazer para poder ficar quites aí, tudo isso que aconteceu? Eu queria entender o quanto era para ele aquele problema. Sabe, porque para mim foi grave. Mas será que para ele foi tão grave o quanto eu achei? Só que eu não me recordo, gente, qual que foi a situação. Você sabe o que ele falou para mim? Mãe, eu quero comer alguma coisa que era do Juan. E daí ficava a Kits. Aí eu olhei e falei, gente, eu não acredito. Eu achei que ele fosse pedir assim, tira o celular dele durante um mês, tira o computador dele pelo menos 15 dias. Eu achei que ele fosse pedir uma punição nesse estilo, pelo menos. Não, ele só pediu para comer alguma coisa lá que o Juan tinha. O Juan não pensou duas vezes, já entregou, porque estava tudo certo. Para ele, aquilo era o suficiente. Mas se eu fosse tomar partido, se eu fosse fazer o que eu achava que eu devia, podia ser que eu estivesse sendo muito injusta. Porque para ele não tinha toda aquela dimensão que eu achei que tivesse. Entendi isso? Então, quando a gente tem esse feeling, né, de perguntar, nossa, isso realmente foi difícil, eu no seu lugar também ficaria muito brava. O que você acha que a gente pode fazer para compensar isso? Sabe, se vai fazer ou não, é outros 500, daí você vai negociando com a criança. Mas quando ele fala o que para ele estaria bom, fica muito mais fácil para você tomar um partido justo para as duas partes. E depois de passado tudo, que ele acalmar, que ele estiver tranquilo, pergunta para ele, filho, o que você podia fazer de diferente para que aquilo não acontecesse? Para fazer ele refletir também, porque
tudo a gente tem responsabilidade, não tem? A gente atrai aquilo que acontece com a gente. Então é muito importante a gente conscientizar o nosso filho com responsabilidade, sabe? Para ele entender que o irmão mais velho também não tem responsabilidade nas escolhas dele, que ele precisa se responsabilizar pelas coisas dele. Faz sentido, gente? E por último, não tome partido das discussões deles, porque é aquela coisa, às vezes um é agressivo e é violento e tal, mas o outro que não foi agressivo é que tem culpa no cartório, né? Então sempre, gente, sempre aquela coisa, meu pai sempre falava, dois não briga se um não quer. Então se um provocou, o outro aceitou aquela provocação. E aí aconteceu a discussão. Eu não estou dizendo que não tem um que sempre é mais terrível. Sempre tem um que é mais cutuca as feridas, que, né, faz coisa que enche o saco mesmo, normalmente para chamar a atenção. Mas, se a gente for ficar dando razão para um e razão para o outro, a gente acaba desequilibrando essa balança. E aí, aquele que acaba sendo injustiçado, porque pode ter certeza que na cabeça dos dois, né, no meu caso aqui, dos dois, os dois estão certos. Se você tiver 10 filhos e tiver uma discussão entre os 10, todo mundo vai achar que está certo, dentro do próprio ponto de vista. Então, se a gente consegue ficar neutro e tentar levar na maior tranquilidade possível, deixar com que eles resolvam, é a melhor coisa que a gente pode fazer. Ou então, se for o caso, não é grave, eu preciso punir, puna os dois. Ou então, faz igual eu fiz, chama aquele que está chorando, entenda o que está acontecendo, escute as duas partes para você poder tomar um partido. Mas quando você começa a escutar as duas partes, você já começa a ver que ninguém teve culpa, que tá todo mundo certo e tá tudo certo, né? Que eles conseguem sim se entenderem da maneira deles, que a gente não precisa intervir tantas vezes, não. Só de vez em quando precisa. E tipo assim, igual essa vez que aconteceu. Acontece alguma coisa, eu não gostei, eu não preciso chamar a atenção do outro na frente desse. Então, negocia, resolve, depois chama o outro. Fala, então, você fez isso, você acha que estava certo? Você acha que podia ter sido diferente? Você não acha que se tivesse agido assim, assado, teria dado um resultado melhor? Sabe, gente, a gente precisa desenvolver um jogo de cintura e uma sabedoria para que os nossos filhos cresçam unidos. Porque essa questão do relacionamento dos filhos tem, sim, muito a ver com a maneira como nós, pais, conduzimos a história. Faz sentido isso em relação à educação que vocês tiveram? Vocês veem que muitas vezes não, eu acho que sempre o pai e a mãe erra, mas é querendo acertar. Então, se os nossos pais erraram na nossa educação em relação aos nossos irmãos, ou deram preferência para um, ou puxava a sardinha para o lado do outro, ou confiava mais em um do que no outro, sempre, qualquer uma dessas atitudes foi querendo acertar. Tenho certeza que não foi com a intenção de prejudicar ninguém. E às vezes, na realidade, nem foi assim do jeito que você viu. Na verdade, foi a maneira como você interpretou a situação que deu toda essa dimensão para ela. Às vezes a coisa nem foi tão grave assim. E se a gente agora, né, como adulto, resolver olhar para trás e perceber qual é o meu lugar nessa família, qual é a minha posição dentre os meus irmãos, a quem eu preciso servir, a quem eu preciso só aceitar o que me dá, sabe? Em que situação que eu devo dar opinião na vida do outro? Será que eu devo? Se eu fui pedida, se eu não fui pedida? Parar de querer salvar a mãe e o pai dos irmãos, porque eles são adultos e eles sabem se defender. Sabe? Quando a gente se coloca nessa posição, com essa postura, só tem a dar certo o relacionamento de irmãos. E eu sei que tem irmãos que é bem complicado mesmo, né? Que são pessoas folgadas, que gostam de abusar da paciência. Mas se estamos falando entre adultos, então cada um precisa aprender a se defender, certo? Então, gente, se a gente encontrar o nosso lugar, acolher no coração todos os nossos irmãos, inclusive de relacionamentos fora, né? Que não é filho do meu pai e da minha mãe, que é só filho da minha mãe ou só filho do meu pai. Acolher todos eles no meu coração, porque tem laço afetivo e tem o meu sangue. Aceitá-lo como eles são, com o que eles decidiram ser, com as escolhas que eles tiveram durante a vida. Eu aceito, simplesmente. Dar opinião apenas se for pedido e jamais levar conversas
dos irmãos para os pais. Sabe? Se coloca no seu lugar, tenta resolver alguma coisa com os irmãos, vai lá e resolve com o seu irmão. Não leva o problema para o seu pai ou para sua mãe. E dê um novo significado às memórias negativas que vocês tiveram nessa vida. Porque eu tenho certeza que vai valer muito a pena você ter um relacionamento positivo com seus irmãos. É muito bom saber que a gente tem alguém para contar. Gente, falta 40 segundos para acabar a nossa live, o Instagram já vai derrubar. Então, ó, muito obrigada a todos vocês, Deus abençoe a vida de todos vocês. Terça-feira nós voltamos na nossa live e vamos falar sobre perdão, tá bom? Será o nosso próximo tema. Então, eu convido vocês na próxima terça-feira às 18 horas estar aqui novamente no Instagram. A partir de amanhã essa live já vai estar no YouTube. Se você quiser compartilhar com alguém, pode ficar à vontade, tá bom? Vamos fazer esses irmãos tudo se amar. Beijo, gente. Muito obrigada por tudo. Deus abençoe.